Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma herança e subtraiu, retirou algo do preço, sabendo também disso a sua mulher, trazendo apenas uma parte, a colocou aos pés dos apóstolos. Aí teve que ter sido aí um lugar onde se sabia que tinha tal valor ou um certo valor. Certamente falaram com Pedro e disseram: olha, eu vou vender isto aqui, este terreno. E nesse tempo tinha necessidade, aqueles que tinham 2 casas ou 3 vendiam uma ou 2, ficavam com uma e a outra, pois colocavam para. Mas teve que ter na obra, teve que ter tido a confiança entre eles, era grande. E Ananias era um homem importante. Certamente falaram disso. Então vamos vender isso e já, mas já todo mundo conhecia, sabia, certamente sabia o valor, mais ou menos. Onde a pessoa vive sabe quando custa, mas qual é o valor ou o custo de uma casa, mais ou menos. Porque já quando ele diz ou fala que subtraiu uma parte, certamente que venderam por 10.000 e tirou 5.000 e sabe que a propriedade valia 10, é lógico que ele tinha percebido isso, se dado conta disso, ou seja, então tu fizeste um negócio mal, ruim, e para acúmulo mentistes, para completar ou para piorar, eu vendi bem, mas vou ficar pela metade, poderia ter dito assim, eu vou manusear isso por aí, vou ajeitar isso por aí e vamos em frente, vou trabalhar com isso. E a sua mulher sabia disso, trazendo uma parte, trouxe aos pés dos apóstolos e Pedro disse: Ananias. Pedro o chamou pelo seu nome. E assim como é o chamado da pessoa para fazer parte da igreja, porque o seu nome está escrito aí, fazer parte da igreja, a era que lhe cabe, chamado pela voz do mensageiro dessa era, Deus, através do mensageiro, chama porque o seu nome está escrito aí. Mas presta atenção que o nome, mesmo o nome dos que estão escritos no livro da vida, na seção do livro da vida do Cordeiro, escritos aí, são chamados, ou se chamam, são chamados pelos seus nomes no campo espiritual. Ora, pela voz de Deus, então, surge esse despertamento na pessoa. E é como se estivesse dizendo, fulano, a própria palavra, é como se estivesse mencionando o seu nome. E a pessoa desperta ou é despertada. Essa pessoa é despertada. E isso aconteceu, ou seja, isso aconteceu com Judas, vê? Diz, eu não escolhi 12 dos 12, um que é do diabo e vai me entregar. Quem o escolheu? O próprio Senhor. Porque Judas estava escrito. Ele estava escrito no livro da vida, mas foi apagado. Mas ele foi chamado. Houve uma oportunidade, apareceu para ele. Através da pregação, aí houve sempre uma oportunidade, sempre há pela pregação para aqueles que estão inscritos aí. Pelo contrário, o incrédulo que não está escrito, porque o incrédulo, logo quando é tirado, quando ele chega, um problema se vai. Como não é mencionado, seu nome não é mencionado, neste caso, ouvindo a palavra, e a palavra é quem o chama, e como a pessoa é palavra, o nome está escrito no livro da vida, é palavra, é de fato, continua sendo do mesmo pano que se corta. O perigo desse é que mesmo nessa sessão, ele pode ser apagado nessa parte, mas ele escuta o chamado e ele vem com gozo, com alegria, se escuta o chamado. E aí ele chama Ananias e presta atenção que Ananias era um homem trabalhador com a esposa e esperamos que não tenha sido apagado do livro da vida. Nós não sabemos disso.
as coisas acontecem, diz Paulo, coisas que foram, que passaram para o nosso ensinamento, diz Paulo, para que não caiamos nas mesmas coisas que eles caíram ou cederam, porque sabemos que Deus diz que um profeta não pode ser julgado. Vemos Moisés matando um egípcio, vemos Abraão mentindo, vemos a Davi adulterando, cometendo adultério, vemos a Moisés ferindo a rocha também. Crucificou aí uma coisa muito terrível isso aí. Vemos a Pedro negando. E não é por causa disso que se perderam, ou seja, que nós também não podemos justificar Ananias e Safira, mas pedimos que seus nomes não tenham sido apagados e que isso tenha sido um ensinamento para nós, tal como é de Pedro, como é o de Davi, como é de Moisés, como é de Abraão. Não é porque eles fizeram isso que temos de fazer, não. Sempre existe uma consequência, tem uma consequência nisso, mas nisto aqui, se tu prestares atenção, e eles, pois, colocaram aí o tipo e figura, em Ananias, o que nós vemos em Ananias, Deus queira que Deus tome isso, tal como tomou o de Pedro, quando Pedro negou. Ninguém vai negar aquele que me negar, eu negarei diante do Pai. Mas que coisa, Paulo também o negou. Eu também não sou dele. Quando lemos no domingo sobre não farás deuses nem ídolos, nada talhado, coisa alguma, mas mais na frente ele vem e diz para ele que talhe esses 12 querubins de madeira de sólido, talhado. E acontece a mesma coisa com Salomão. Além de fazer isso, faz mais 2. De madeira você talha eles, mas aparentemente Deus está se contradizendo. E volta aí o irmão Brana dizendo que aí tem uma revelação. E assim que Deus a mostra, ou mostra isso. Mas não é por causa disso que vamos dizer que Ananias e Safira se perderam. Desejamos que tenham sido um ensinamento para nós. E o chamou Ananias. Por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses para o Espírito Santo e subtraísses, tirasses do preço da herança? Agora vejam que, assim como Eliseu perguntou para o seu servo, tu tivestes aqui o tempo todo? Ou ficastes aqui sim? O teu servo não saiu, o teu servo ficou aqui. E ele tinha ido pedir para Natã que não lhe desse nada. Não te preocupes, não me deis nada. Essa obra que Deus fez com ele não era para ser paga. Não tinha que lhe pagar nada por causa disso, ou coisa alguma. Por isso, onde Deus o limpou, quando o curou, é desde o 1, porque era Naamã, general do rei, general do exército do rei sírio. Era muito importante e valioso para o seu rei, porque o Senhor usou para dar a vitória na Síria, mas mesmo que Naamã fosse um homem importante, ele sofria de uma doença da pele, tinha uma doença na pele, ele sofria por causa disso. Poderia ser o câncer, poderia ter sido câncer, ou também pode ser um rasgo, algo na pele, e num tanque. Os sírios capturaram uma menina israelita e ela passou a ser servente da esposa de Naamã. A menina falou para o seu dono: se apenas meu senhor conhecesse o profeta que vive em Samaria, poderia tirar a doença de Naamã, essa enfermidade. Naamã se aproximou do rei e lhe falou o que a israelita lhe tinha dito. O rei da Síria disse: vai agora que eu mandarei uma carta para o rei de Israel. Assim que Naamã foi para Israel e levou de presente 30.000 moedas de prata, 6.000 moedas de ouro e 10 mudas de roupa. Naamã levou a carta do rei do Sírio ao rei de Israel. A carta dizia: sirva-a presente para saber que te mando o meu servo Naamã para que o cure da doença da sua pele. Um rei
respeitoso, tinha muito respeito. Ele estava fazendo referência ao profeta de Deus, ou seja, que não foi o conheceu, o reconheceu como o profeta. Muito respeitoso. E vê um pedido escrito, por escrito. Como quando enviavam cartas para o irmão Branham. Quero que me cures, que me sanes por isso. Ele falava da doença, da enfermidade. Quero que eu fique sã. Como quando me escrevem por e-mail, quero que ores por mim, eu tenho essa condição, já seja uma doença ou uma condição. E nós respondemos isso. E eu respondo e digo para a pessoa aquilo que cabe a ela, que lhe corresponde. Agora, isso do cumprimento da visão da carpa, já em um certo momento ou instante, vai se ir vendo, ou vai ser visto, tudo que o Espírito Santo esteja realizando, mas de uma forma assim mais reservada. E tudo isso vem a ser ou se torna uma antessala, um preâmbulo daquilo que vai se fazer de uma forma maior ou mais ampla, porque se está realizando curas espirituais e físicas também. Muitas pessoas me respondendo obrigado porque por essas palavras eu fui curada disto aqui, e temos aí a evidência de que houve uma resposta de Deus, e aquelas que não continuam fazendo pressão para que sejam curadas e mais adiante na frente são curadas. E aí se vê que vai finalizar na carpa, onde a pessoa vai entrar e vai sair curada, sã. O que se está vendo agora é algo progressivo, que vai aumentando, vai em aumento. E a fé que está nessa pessoa, que ela sabe, a pessoa que me escreve sabe que é o profeta de Deus, sabe que ao escrever eu tenho isto, eu tenho aquilo, e ele lhe responde, o profeta responde, e conforme a tua fé seja sã, que nessa etapa Deus te cura e são, mas é algo que se vê aí, isso é visto. E se pode ver a resposta, o pedido, e pode-se ver a resposta disso. Mas já no cumprimento da visão da carpa não vai existir nada, senão que vai ter um testemunho antes e um testemunho depois. Porque no depois ela disse: eu já tenho mais de 20 anos acamada, e agora estou curada, sã. Ou seja, que deu o testemunho daquilo que estava, como estava. Como ela estava antes e agora como ela está agora, mas ela não soube o como ela foi curada ou ficou sã. Agora, nesses pedidos e tudo isso, você vê, ele me respondeu isso aqui, mas eu criei nisso e fui curado. Se vê, é visto algo aí, mas no cumprimento, já no pleno cumprimento disso, não vai se saber o que aconteceu aí dentro. E eu sei o que é que vai acontecer, e eu sei o que eu tenho de fazer. Eu sei onde vai desembocar tudo para que as Escrituras se cumpram, porque é o Espírito Santo que está realizando, fazendo a obra, e é o Espírito Santo que está fazendo tudo, e é a guiança do Espírito Santo, tudo é Ele. Portanto, para mim, isso me dá força, me dá segurança, consciente de que é a coluna de fogo que está realizando, fazendo tudo. E podem se levantar muitos tentando imitar, mas de mim não vai sair nada do que é para essa parte, para que essa parte conclusiva seja feita, realizada, culminante, e os escolhidos no final recebam essa promessa de seus corpos eternos e glorificados, que se está dando a conhecer agora essa fé de rapto, e muitos não têm entendido ela, mas os escolhidos têm entendido. E
Se levantaram muitos, têm se levantado, e alguns com umas ideias, outros com outras ideias. E a pessoa que esteja, todavia, ainda sem entender, ou pode dizer que tem uns com umas ideias e outros com outras ideias. Tu tens que estar em algum lugar, obrando, operando, Senhor. Tu disseste que na carpa, na tenda, era que se iria realizar isto, mas algo está acontecendo aí dentro, mas eu não entendo. E deve pensar que se tem tantas coisas e tantas ideias e tantas interpretações, então tem que ter algo verdadeiro, o que é verdadeiro. Se a pessoa ficasse, pudesse meditar um pouquinho, e agora saíram com batizar no nome de William Souto Santiago, é uma coisa que a pessoa deixa eles, mas a pessoa não vai ficar lutando contra eles. Se eles se sentem felizes fazendo isso, que façam. E essa porta se fechou, da dispensação da graça se fechou essa porta. E tem coisas que vão estar se realizando ou fazendo, mas como eles não têm a revelação, então o diabo fica tirando nos ares para ver se acerta em alguém, mas não está o Espírito Santo neles, são espíritos de erro. E esse é o pior espírito que pode haver na pessoa, em uma pessoa. Mas tudo isso tinha que estar se realizando ou fazendo enquanto Deus está dando a fé de rapto para os seus escolhidos. E como aí está envolvido também, abarca esse grupo das virgens fátuas que logo vão entrar ou que entram brevemente, e que também tem dentro também, mas o grosso do mundo denominacional, e também estão os escolhidos, essas tribos do norte, que são 120 mil, e disso vai se falar mais claramente, brevemente, vai se falar mais claro sobre isso. Deus está realizando, fazendo uma obra, e já no final, quando alguns estejam esperando na sua interpretação e na sua maneira do que vai ser o rapto, vai ser a ressurreição, vai ser a fé de rapto, vai ser o do selar o povo hebreu, e todas essas interpretações, algumas que deram, que ficaram um pouco quietinhos, quietos, esperando, vamos falar assim. Alguns estão esperando que ele volte. E sim, claro que ele vai voltar. Mas o estão esperando para que volte, para que cumpra certas coisas que Deus já está realizando, fazendo debaixo dos seus narizes. E isso é que é triste. Eu dizia para ele, mas como, mesmo com tudo isso que vai se estar realizando ou fazendo, como é que não vão poder ver? Como é que alguns não vão vê-los, e aí você tem eles aí do lado, vão contra ti, ou ficarão contra ti. Mas nesse momento, Deus não tinha me aberto nesse momento todo o quadro, não tinha me dado a conhecer tudo. Ou seja, nós começamos falando desse ministério, quando ele me dirigiu para que eu começasse aí. Tudo foi como foi quando o irmão William começou a focar a segunda vinda no irmão Branham, e começou a dizer que os trovões, ele tinha trazido os trovões, começou a falar que ele era o mensageiro e tudo isso. Vê a mesma coisa. Assim nós começamos, focados no irmão William, que ele era o último, ou foi o último, mas quando Deus continuou abrindo todo o quadro, olha só que coisa, com razão ele tinha me falado isso e aquilo. Ele fazia referência a mim, falava de mim. Então o Espírito Santo começa a operar esses ministérios nessa pessoa que não é que ela tenha, nesse momento para frente, que Deus o tenha feito profeta. Ele é profeta desde que nasceu, ele é profeta. Como Jesus, ele não sabia até que começou o ministério e a obra messiânica. Vê? E assim são os profetas. Os profetas são assim. Eles não se fazem profetas, eles nascem profetas. Mas quando a pessoa identifica onde Deus está obrando, operando, aí não tem nada que possa dizer, não, eu não vou, isso aqui eu não entendo, eu não vou crer, não. A pessoa, quando ela identifica onde o Espírito Santo está, ela diz, isso aqui eu não entendo agora completamente, mas eu sei que esse é o ungido de Deus, eu sei que é o pilar de fogo que está obrando aí, já está resolvido as interpretações daquele e do outro, fica resolvido. E não se mantém do lado de alguém por causa de que, não, eu fico aqui com esta pessoa porque eu não quero
perder certos privilégios. Não, eu quero me manter aí nessa palestra. Se eu for para lá, vão me colocar de lado. E aqui, pelo menos, eu fico aqui como alguém importante aqui. Se ser um escolhido de Deus é ser importante onde quer que se esteja. Não é porque esteve ou se retirou e agora vai estar vendo, vai ser colocado de lado. Pelo contrário, seja bem-vindo à igreja, bem-vindo. Mas o mesmo que traz a bênção para o escolhido é o mesmo que fala o juízo. Ele disse: abençoarei a uns e amaldiçoarei. Ou seja, que não tem como se desviar disso, se despintar disso neste tempo final dessa obra aqui que se está realizando, que é o Espírito Santo realizando essa obra. Não tem como se desviar disso aí. Vejam que ao rei aí, o rei lhe disse, enviou a carta, lhe escreveu a doença que tinha. Foi específico que o cure da doença da pele ou da sua pele. E quando o rei de Israel leu a carta, rasgou seus vestidos e por acaso eu sou Deus? Não tenho poder sobre a vida e a morte para que o rei da Síria me envie um homem para que o cure da sua doença. Preste bastante atenção, o que ele quer é me atacar. Eliseu, o homem de Deus, escutou que o rei de Israel tinha rasgado as suas vestimentas assim que lhe mandou essa mensagem. Porque rasgaste os teus vestidos, que Naamã venha até mim, e então saberás que existe profeta em Israel. Agora a carta aí, ele a manda, essa carta. Naamã levou a carta ao rei da Síria, para o rei de Israel, porque foi que ela lhe falou, lhe disse que havia profeta em Israel. Mas ele foi pelos canais que correspondiam pertinentes. Aí é que ele foi. E aí Eliseu é que ele intercede. Eliseu, o homem de Deus, escutou que o homem de Deus tinha rasgado suas vestimentas, assim que mandou essa mensagem: rasgaste as tuas vestimentas, permite que Naamã venha a mim e saberá que existe profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens até onde Eliseu vivia e ficou esperando fora da casa. Eliseu mandou um mensageiro que lhe falou: anda e lava-te no rio Jordão por 7 vezes e a tua pele ficará curada, ficarás puro e limpo. Naamã se aborreceu, foi-se dizendo, retirou-se dizendo: eu pensei que Eliseu viria até mim, ficaria na minha frente e pediria no nome do Senhor de Deus, passaria a mão sobre o meu corpo para me curar. O rio de Damasco, o Abana e o Farpar são melhores que toda a água de Israel, esses rios de lá. Por que não posso me banhar no rio de Damasco e me limpar aí? Naamã aborreceu-se muito e deu meia volta para ir embora. Mas disse: Senhor, se o profeta te dissesse que fizesses algo muito dificultoso, tu terias feito, não é verdade? E com muito mais razão agora, ele só apenas te disse para te lavares e ficarás puro e limpo. A pessoa tampouco pode questionar a Deus a forma em que Deus fale ou diga para as pessoas que ela faça. Pode ser algo inverossímil que não se pode crer, mas aí está a razão, aí está a solução. Assim que Naamã fez o que o homem de Deus tinha feito, desceu e se lavou no Jordão por 7 vezes e ficou puro e limpo. Sua pele transformou-se suave e limpa como a de um menino. E eu estou lhes dizendo que conecte-se, faz tempo que eu estou dizendo conecte-se com a carpa que aí estão recebendo e escutando os 7 trovões. Que aí é onde Deus está dando a fé de rápido. Que aí é que está a cura completa do corpo, porque será a pele como a de uma criança, como Naamã, porque nesse corpo eterno e glorificado será perfeito. Se esteve lhes falando isso, mas alguns dizem que não, que isso é impossível. Questionam a forma, a maneira de Deus provista para a cura completa do corpo, que é a transformação. Não, eu não quero assim. E é algo tão simples. Deus pode ter mandado Naamã fazer uma coisa muito complicada e ele lhe falou isso. E o que ele está te dizendo é que
que tu deves ir e te lavar 7 vezes. Agora o que ele está dizendo ao povo é apenas conecta-te, escuta tudo. Não é para ficar complicando isso. Ele tinha falado isso. Liguem-se com a carpa até com o devocional. O que é que tem de complicado aí? O que acontece é que não é a forma em que eles interpretam a terceira etapa. Quando a terceira etapa, o irmão Branham tinha falado que ela fala por si mesma. A interpretação da terceira etapa, olha, tem um lugar, vamos ver rapidamente aqui se eu acho ele. Eu estive vendo isso esta manhã. A terceira etapa, vamos ver. É da mensagem. Aqui está. Luz Celestial. Luz Celestial, 19 de março de 1978, Caiei. Assim é como Deus identifica e assim é como nós podemos ver Deus. Podemos ver sempre Deus no cumprimento daquilo que Ele prometeu, porque ninguém pode cumprir o que Deus disse ou falou, a não ser Ele mesmo. Ele é quem vem e cumpre isso. Ninguém pode interpretar ou tentar cumpri-lo ele mesmo, senão que Deus é seu próprio intérprete. Deus interpreta isso que ele prometeu, ele interpreta isso, cumprindo isso. Ou cumprindo. É por isso que a interpretação da terceira etapa é o seu cumprimento. A interpretação do sétimo selo é o seu cumprimento. A interpretação da visão da carpa da tenda é o seu cumprimento. A interpretação da espada na mão é o seu cumprimento. Portanto, podemos ver todas estas coisas, podemos ver a identificação de Deus, podemos ver Deus identificado ou se identificando. O cumprimento de tudo o que foi prometido é isto que se está vendo hoje. Um homem com a espada na mão, uma grande carpa ou tenda catedral, e tudo sendo feito, realizado. Essa é a interpretação da visão da carpa da tenda, da terceira etapa da fé de rapto dos trovões. Mas buscam 5 patas no gato, sob ou debaixo de suas próprias interpretações daquilo que o irmão Branham quis dizer. Não, ele quis dizer que ele vinha, ele quis dizer que era assim, ele quis dizer isso. Nesta mensagem ele disse isso, estão interpretando. Mas quando Deus vem cumprir, que é a interpretação disso que eles falaram, veja o que é. E se lhes esteve dizendo que é aí onde se obterá o corpo eterno e glorificado, recebendo isso, e somente que te banhes nas águas das palavras profundas dos 7 trovões. Submergir-te na palavra. Outros já começaram a submergir-se na água física, outros. Um grande erro, um espírito de mentira que pega muitos e os envolve, os enrola, e o que fazem é que se identificam com a besta, porque incredulidade é unir-se com a besta. Mesmo que o queiram chamar de Jeová, unem-se com coisas, com credos, e com dogmas e coisas. E isso envolve incredulidade, porquanto não recebem a mensagem, não recebem o Espírito Santo encarnado, e ao rejeitá-lo, tomam a marca. A marca da besta, incredulidade, tem um lugar onde ele escreveu isso. Ou seja, recebem já a marca da besta. E como tem coisas que vão se realizar, vão se fazer, que ainda não vão se falar delas até que chegue o momento em que se realizem, se façam. Por causa disso mesmo, para que não surjam imitações. E o inimigo está jogando dardos por aí para ver se acerta. Não vai sair produzir corpos eternos e glorificados. Não vai sair isso, acontecer isso. Os quais os escolhidos de Deus estão sendo preparados para receber isso. Ou a isso. Naamã, suas pessoas voltaram para ver o homem de Deus, e ele parou diante de Eliseu e disse: olha, agora eu sei que nenhum outro Deus no mundo, com exceção de em Israel. Ou seja, ele reconheceu pela evidência, pela amostra, ele reconheceu a última vindicação desse ministério sob carpa de Moisés e Elias e de Jesus. Essa última vindicação ou confirmação, quando estejam no novo corpo eterno e glorificado, vão dizer verdadeiramente
Te dou graças, Senhor, que recebi o teu enviado e estou aqui, com a pele como a de um bebê, neste corpo glorificado. Essa vai ser a última evidência ou amostra. Portanto, não fique preocupado com as lutas que existem, perseguições, blasfêmias, críticas e essas coisas. No final, vocês verão e escutarão novamente essas palavras que eu estou lhes falando hoje. Vão dizer, valeu a pena receber burla, perseguição e tudo isso, porque agora eu tenho a pele de criança. Ou seja, a mulher uma pele de menina, um corpo perfeito, enquanto eles vão passar pela grande tribulação e a pele não vai ser de menino. Diz que a língua, as queixadas vai se desfazer na sua boca, e diz que a pele, tudo isso é pela radioatividade. Aí não vai ter pele de criança. E aí sim vão dizer verdadeiramente, como falaram os soldados lá, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E o Filho de Deus hoje é o Espírito Santo que encarnado está no meio da sua igreja e é o que estará governando no milênio e na eternidade. Vão dizer isso verdadeiramente. Esse ministério sob carpa, aí estava a coluna de fogo. Como eu não escutei, vamos dizer que nesse momento já podem minimizar ou não minimizar, senão que vão falar mais assim entre amigos, mais de tu para tu, porque podem dizer ou falar aí, oh, por que, Senhor? Eu não recebi o beijo, não o ouvi, não atentei para ele. Ou seja, já vai se tornar algo, uma coisa como um sentimento que de seguro se le va como um sentimento que certamente vai lhe bater forte, chocar. Eu conhecia e fui contra. E podia dizer e olha, podia dizer quantas vezes ele falou nos áudios, inclusive nós tínhamos que ir até o local, porque ele me falava e me dava o celular e eu tentava não me desviar, de não escutar. Eu era um rapaz, tudo o que aconteceu, tudo isso, como é possível? E hoje eu dizia para mim mesmo, como é possível que Deus iria cumprir algo tão grandioso como o sétimo selo, como uma pessoa igual a ele, mas agora aqui eu estou. E certamente diz, mas vai batendo na porta e certamente, mas Benji, se eu te conheço, Benji. Eu sempre tenho dito, falado que essa vai ser a maior tristeza, a dor mais grande que uma pessoa pode receber é que ela teve a verdade aí. E aí ela disse, e para como eu conhecia, e mais além, um parceiro. Essa vai ser a maior tristeza daqueles que estiveram aí tão pertinho e desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E tudo por causa do véu, pelo orgulho, pela jactanciosidade. E não penses que, olha, aqui disseram para Naamã, ele contornar isso, qualquer poderia falar para Naamã, vai-te embora, se tu tens essa forma de pensar, vai embora. E ele não era qualquer um, ele era uma pessoa importante, Naamã. E lhe tivessem dito ou falado aqueles que estavam aí junto com ele, com razão, vai-te embora, tu tens razão, pode ir embora. Mas eles lhe falaram para ele, Senhor, se o profeta tivesse dito que tu fizesses algo muito dificultoso, tu terias feito, não é verdade? Tu farias. Ou seja, talvez ele viu esse jeito assim, tão simples, tão singelo, que era para se curar, e que se ele tivesse dito uma coisa complicada para ele, talvez ele tivesse dito, teria falado que sim. Muitos estão procurando a pede rápido de transformação como uma coisa complicada, dizendo que ele vai voltar de novo para dar-lhes o corpo eterno. Quando é algo tão simples como escutar o Espírito Santo nos falando neste tempo da forma em que ele está interpretando a visão da carpa e da terceira etapa.
Diz, não é verdade? Com muito mais razão agora que apenas te digo que te laves e ficarás puro e limpo. Aí como que, olha, ele tem razão. Quantas vezes dizemos ou falamos, e dessa outra vez, e apenas o que estão te dizendo aqui é que te conectes, que te ligues. Olha, eu não preciso de nada de ti. Deus me tem abençoado, Ele me disse que não me iria faltar nada. Tudo. Todas as hostes celestiais estão a favor dos escolhidos e do seu instrumento. A mim nada me faz falta para mim. Somente eu preciso que tu, só do que eu preciso é que tu abras o teu coração. Me dá o teu coração, filho. E mais nada, ele não está buscando coisas, ele está buscando almas. Para que não se percam, para que tenham vida eterna. E estas pessoas contornaram a Naamã. Tu dissestes isso, vai-te daqui, não faças nada, esse aqui não vai te curar coisa nenhuma. Mas contornaram a Naamã e os outros veem como é que Deus todavia continua buscando contornar essa situação e vai por aqui, vai por lá, Deus contornando a situação, mas se estão te falando isso, olha por isso, por aqui, para que depois tu não digas que eu lutei por todos eles, não digo que eu não lutei por todos eles, eu tenho dito, falado a forma que Deus está realizando tudo e a forma em que Deus está interpretando a sua palavra e realizando, fazendo o cumprimento do que foi falado. Agora ele lhe diz, ou lhe responde. Naamã e sua gente voltaram para ver o homem de Deus. Ele parou diante de Eliseu e disse: agora eu sei que não há nenhum outro Deus no mundo, com exceção de em Israel. Aceita um presente da minha parte, por favor. Mas Eliseu lhe disse: eu te asseguro, como que existe o Senhor a quem eu sirvo, que eu não aceitarei nenhum presente. Naamã tentou obrigar Eliseu que aceitasse o presente, mas Eliseu recusou-se. Então Naamã disse: se não aceitas o presente, então pelo menos faz com que se me dê terra para encher a carga das minhas 2 mulas, porque nunca mais vou oferecer sacrifício que devem ser completamente queimados em oferta em nenhum outro lugar, nem para nenhum outro Deus. Apenas oferecerei sacrifícios ao Senhor. Agora ora ao Senhor para que me perdoe isto. Quando no futuro o meu Senhor rei vá até o templo do Deus Rimon para adorá-lo, e o rei vai querer se apoiar em mim, assim que eu terei que me ajoelhar no templo do rei Rimon. Peço que rogues ao Senhor que me perdoes quando me caiba fazer isso. Então Eliseu disse para Naamã: vai em paz, retira-te em paz. Isso aí é algo muito extraordinário, porque é algo que Naamã teria de fazer. E isso era contrário às leis divinas. Mas vai ver, ele diz que ele sabia que estava errado, mas tinha que fazer isso. Mas lá foi um pedido ao profeta, e o profeta, ao dizer vai-te em paz, já com isso já estava resolvido. Resolveu-se. Naamã foi-se do lado de Eliseu e tinha percorrido uma distância não muito longa, quando Giese, o servo de Eliseu, o homem de Deus, disse: meu senhor se despediu de Naamã, do sírio, sem aceitar o presente que ele trouxe. Tão certo como que o Senhor existe, que eu irei após ele para ver o que eu consigo dele. Então Giese correu até Naamã. Naamã viu que alguém lhe seguia, desceu da carruagem para encontrar-se com Giese. Naamã lhe falou: tudo está bem? E Giese lhe disse: sim, tudo está bem. Meu amo me mandou te dizer isso. E aí começou a mentira aí. Olha, 2 jovens do grupo do profeta da região montanhosa de Efraim vieram para me ver. Por favor, dá-lhes 3.000 moedas de prata e umas mudas de roupa. Por favor, toma 6.000. De 3.000 lhe deu 6.000. Naamã convenceu a Giese de que levasse a prata e pôs as 6.000 moedas de prata em 2 bolsas e lhe deu as mudas de roupa. Naamã lhes entregou tudo isto a seu servo para que o levassem
diante de Giese. E ao passar por cima do monte, Giese recebeu os 2 servos e os despediu e escondeu tudo isso na sua casa. Não deixou que o levassem até lá para que não visse. Eram muitas coisas aí. Não, deixa aqui, depois eu levo. Nos vemos, até mais. Giese entrou para falar com seu amo. E Eliseu disse para Giese: aonde tu fostes, Giese? E Giese lhe respondeu: a nenhum lugar. Vê? Mais uma, outra mentira a mais. Eliseu disse a Giese: mentira, mentiste. A palavra fica aí. Mentira, na minha mente eu vi quando o homem voltou da sua carruagem para te ver. Onde? Na mente. Porque aí os pensamentos do profeta é que Deus mostra e revela tudo aí nos pensamentos do profeta, como disse a Moisés. No livro dos selos ele diz que vinha a revelação à sua mente, ele falava e que se tornava a palavra de Deus, na mente de Deus, na mente dele. Na mente do profeta. Mas como todavia era um pensamento de Deus a pensamento do profeta, ainda não é palavra falada. E como Deus precisa de um homem para falá-la, uma vez que se fale, a palavra já é uma palavra criadora. Aí já isso produz tudo aquilo para o qual essa palavra é falada. Lhe veio na mente, ou seja, Deus lhe abriu aí todo o quadro, toda a conversa que tiveram, como se tivessem dado apertado no play. E isso é algo tão grande, tão grandioso, onde o Espírito Santo discerne toda a intenção e todos os pensamentos de todo ser humano. Diz que não existe nenhum oculto escondido. Não é o momento de aceitar dinheiro, roupa, azeitonas, uva, ovelha, gado, nem homem, nem mulheres como servos. Agora tu e teus filhos terão a enfermidade de pele de Naamã e sempre a terás ou terão. No momento em que Giese saiu daí, sua pele ficou tão branca como a neve e aí ele ficou com essa doença ou enfermidade. Ou seja, que vejam que aí o que ele trouxe, o que lhe trouxe a mentira, o que a mentira trouxe aí para Giese. E é o que eu estava lendo aqui de Ananias e Safira. Porque vê, assim como o Espírito Santo estava aí, dando essa revelação para Eliseu de onde Giese estava, aqui o Espírito Santo mostra para Pedro o negócio completo, inteiro que eles tinham feito. Todo o negócio que eles tinham feito. E disse Pedro: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que tu mentisses ao Espírito Santo, que tu tirasses, subtraísses do preço da herança, retendo-a, ficando contigo, não ficou contigo, e vendida, não estava no teu poder, retendo-a, se ele retivesse a propriedade e não vendesse, ora, era dele. E se ele a vendesse, era dele, ele podia fazer o que ele quisesse, mas tinha que fazê-lo da forma honesta. A vendi por tanto, fiquei com tanto, e aqui eu te dou tanto, certo? Não tires escondido, o escondido. E olha aqui ele, para ele trazendo apenas uma parte após aos pés dos apóstolos, e ele não perguntou direto para Ananias por quanto ele tinha vendido. Ele foi direto ao ato que ele tinha feito escondido, às escondidas, com Ananias, com Safira, sua esposa. Ou seja, revelou para ele o que eles em oculto, às escondidas, tinham feito. E ele trouxe a descoberto. É por isso que quando o inimigo é descoberto, sempre o diabo trata então de destruir
que o descobre, é essa pessoa que descobre. É por isso que essa guerra, a batalha forte que está em Apocalipse 17, e todo esse confronto, enfrentamento, que esse desafio, esse confronto novamente no Monte de Sião, aí é porque a besta, a imagem da besta e tudo, ao ser descoberta, então vai começar a buscar quem é que está falando assim, dessa forma, quem é que me está falando de que eu sou a besta, eu sou a imagem da besta, falando assim em termos ou palavras que nós entendemos assim, de uma forma humana. Quem é que está falando de mim? Porque diz que eu sou o anticristo, vamos falar assim. E aí o diabo fica a descoberto. Mas já que ele tinha dito, de antemão tinha lhe falado, revela a Ananias o que ele tinha feito escondido. Nem deixou Ananias falar, nem o deixou falar e dizer-lhe, o vendi, portanto, não houve necessidade disso, dele perguntar para Ananias por quanto tinha vendido. A Ananias, porque depois passou a Safira, mas vejam, Ananias nem sequer lhe perguntou nada a Ananias, o julgou pelo que ele já tinha feito às escondidas, ou escondido, ou seja, ele nem sequer teve que falar com Ananias para ser condenado ou condenado. O ato que ele fez às escondidas no oculto foi o que o condenou. Pensando que Deus não iria ver o que tinham feito lá, caladinhos, entre eles dois, só entre eles dois, como tão pouco nos momentos em que as pessoas se reúnem para discutir, ficar discutindo ou falando contra do programa divino, pensam que Deus não vê isso e pensam que o profeta, Deus não vai lhe mostrar isso ao profeta. Ele sabe de todas as coisas. Por que Satanás encheu teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e subtraísses do preço da herdade da herança? Ele disse exatamente o que ele tinha feito. Ele, retendo-a, não estava no teu poder sendo vendida, por que pusestes isso no teu coração? Não mentistes aos homens, senão a Deus. Pensam que é para o homem um instrumento que estão fazendo as coisas, mas é para Deus que estão fazendo as coisas. E ao Ananias ouvir estas palavras, vê que foi algo que foi falado, calou-se e expirou, morreu, e veio um grande temor sobre todos aqueles que ouviram. O temor que veio também lá para os discípulos, para os 11, o temor que ele chegou, e presta atenção que aí Jesus destapou esse mistério, quem é que o iria entregar, e a revelação a deu a João. E disse, Senhor, quem é que vai? Porque lhe disseram, fala com ele que tu estás pertinho dele aí. Ele tinha mais confiança nele. Sobre quem tu vejas que eu dei o pão molhado, esse é ele. Lhe deu um sinal. É por isso que o Espírito Santo, quando já nesse último ministério estava terminando sobre essa obra que se realizou, o nosso irmão William fez, o último para quem ele deu a revelação de tudo que correspondia ou que cabia ao cumprimento desse que iria receber a espada, depois do reverendo William Branham. Esse é quem sabe de tudo. Ninguém escutou tudo o que ele falou e tudo o que ele me disse que estaria acontecendo. João Batista não falou de Gabriel diretamente. A sua mensagem foi focada no precursado. Foi para João como uma ficha assim no meio, onde o irmão Branham, na sua mensagem,
fala de uma certa forma onde esse ministério ficava oculto, escondido, e sempre se referia ao sétimo selo, a quem lhe dava a espada. A mesma coisa com João. Não identificou esse ministério aí de Gabriel, senão que identificou bem melhor, identificou o precursado a esse. E disse: sobre quem tu vejas o Espírito Santo descendo em forma de pombinha, esse aí. E o irmão Branham, porquanto ele não poderia estar presente, porque ele diz: essa mensagem introduziria Jesus Cristo ao mundo. Então vem e o leva a uma das atividades onde ele pôde ver o que João viu, pôde ver a coluna de fogo falando com mais alguém, e aí pôde identificar quem era, ele soube quem era, ele soube qual era o nome, soube de tudo. E não falou diretamente, como tampouco João falou diretamente de Gabriel. Bom, continua dizendo: ao Ananias ouvir estas palavras, caiu e expirou, morreu. E veio um grande temor sobre todos aqueles que o ouviram, ou que ouviram. Veio um grande temor. Agora, aí eles escutaram, ou seja, que eles ouviram tudo o que estava acontecendo, deixaram a Safira fora, eram certamente só homens os que estavam aí, deixaram Ananias, Safira fora, mas aqueles que ouviram o que Pedro esteve revelando a ele, e depois o que aconteceu com ele, esse temor ainda não tinha chegado sobre esses que estavam aí. Ao chegar a eles um grande temor, numa repreensão que o Espírito Santo vai dando ao coração, porque quando tu sentes o temor por algo é porque não é que seja medo. Não vamos usar a palavra medo, mas não é medo, senão um temor reverencial, como diz. Estavam dominados por um temor reverencial. Diz, nos selos, ou seja, que esse temor reverencial entra aí nessa obra do sétimo selo, e aí entrou esse temor, porquanto os dias dos apóstolos era o Espírito Santo que estava realizando, fazendo uma obra para começar uma dispensação, e ele diz que os dias apostólicos, os tempos apostólicos iriam voltar. Ora, ao abrir-se o sétimo selo, como é o mesmo Espírito Santo, vem de novo esse temor reverencial. Algo que nos inundou, cobriu. Diz na página 465 que diz que não tinha nada no final. No fim, não havia nada, tinha um silêncio como de morte pelo tempo de meia hora. Todas as hostes celestiais estavam em silêncio durante essa meia hora, quando foi aberto este mistério do sétimo selo no livro da redenção. Pense nisso, mas sim está aberto, porque o Cordeiro abriu. O que eu creio é que todos estavam dominados por um temor reverencial. Vê, estavam dominados por um temor reverencial, e esse temor reverencial veio aí nesse momento, quando isso aconteceu ainda com Ananias. Se é que lhe veio um grande temor, ele não tinham isso. Não tinham, sim, tinham respeito por Pedro, mas não tinham esse temor. Essa classe de temor. Quando perguntavam para Pedro, quando perguntou a Pedro isso: Pedro, tu me amas? Sim, te amo. Pedro, me ama? Sim, te amo. Pedro, me ama? Sim, te amo. O amor que ele estava respondendo era o amor filho, de filho. Mas quando já o chamou pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí o que veio já foi esse amor verdadeiro. E aí bateu nele: ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí já era esse. Esse era o amor que eu queria escutar de ti. E diz que, levantando-se os jovens, o envolveram, e veio um grande temor sobre todos os que ouviram. Levantando-se os jovens, o envolveram, e tirando-o, o sepultaram, o enterraram. Certamente o levaram por outro lugar. Passado um tempo como de 3 horas, ou seja, que houve
a duração de um tempo. E a pessoa dirá, mas em 3 horas poderiam ter avisado Safira. Nessas 3 horas. Ela certamente pensava que ele estava vivo. E ao não vê-lo aí, isso aqui passou em branco, que nós planejamos. Passou por Pedro. Isso aqui já está resolvido. Não vejo ele por aqui. Onde é que ele estará? Aí não tinha celular para chamar. Não tinha forma para responder. Olha, busca o meu esposo. Já chegou para cá faz 3 horas e chegou aqui, eu não vejo ele. Neste tempo, nem celular, nem coisa alguma vai dar para alguém uma oportunidade que todos vão ficar turvados, perturbados. Não vai ter forma de avisar ninguém, porque isso aqui vai ser de tu para tu. Ela pode ter esperado para entrar com ele aí e não entrar sozinha aí. Agora, passado um tempo como de 3 horas, vemos que entrou a sua mulher não sabendo o que tinha acontecido. Ou seja, que ninguém lhe falou nada. Ficou todo mundo caladinho, ninguém lhe falou nada. E era um tempo onde já não vai se poder meter a mão por ninguém, ou ajudar ninguém. Então Pedro lhe disse, fala-me, então aqui já vem a confissão da pessoa. Me fala, vendestes portanto a herança? E ela disse que sim. Portanto, Pedro lhe disse, por que planejastes em tentar o Espírito do Senhor? Quantos estarão tentando hoje o Espírito Santo e não sabem disso? Ele diz, não vai acontecer nada comigo não vai acontecer nada, que eu estou bem. Não fiques preocupado com isso, continua assim. Desse jeito, mas saibam que estão tentando ao Senhor. Vê aí, não tem nenhum temor aí. Eis aqui a porta daqueles que sepultaram teu marido, estão à porta e te levarão a ti. E nesse instante ela caiu aos pés dele e expirou, morreu. E quando entraram os jovens, a encontraram morta e a tiraram, e a sepultaram junto do seu marido. E veio grande temor sobre toda a igreja e sobre todos aqueles que viram estas coisas, ou seja, que ouviram estas coisas, ou seja, que isso depois foi pregado. Esse incidente foi espalhado, difundido. Esses dois ficaram como uns mentirosos. E vejam, aí entrou esse grande temor. Esse grande temor entrará completamente na igreja e vai ser por causa de algo assim, parecido com isso. E vai se cumprindo primeiro no campo, na esfera espiritual, onde já muitos estão mortos. Diz o irmão Branham, andando como vivos, mas mortos. E depois já será na parte final. Como dizia o irmão Miguel. Podem dizer, a mim não aconteceu nada. Eu estou bem, mas vai te acontecer na parte física. Aqui eu estou feliz, mas vai passar para ti, vai acontecer contigo. Esteve se falando, se esteve dizendo que vai acontecer. E é Deus aguentando, segurando a sua paciência, detendo a sua paciência e também dando tempo para que cada pessoa assuma a atitude que lhe corresponde na frente da palavra. Diante da palavra, onde ele diz que começarão a bater nos seus servos, porque diz que dirão, o meu Senhor tarda em vir, demora, e o amor de muito vai se esfriando, e ao ir se esfriando o amor de muitos, então vem o amor do inimigo, e já tu vês como eles eram antes, e agora já são pessoas mais vulgares na forma de falar, e tudo isso, em vez de melhorarem, vão piorando.
enquanto que os escolhidos vão melhorando para chegar nessa estatura ou altura do homem perfeito no seu vocabulário, na sua vestimenta, no seu agir, e Deus vai nos ajudando para sermos melhores e agradar mais ao Senhor. E você vê pelo outro lado o contrário, o oposto a isso, daqueles que vai esfriando o amor e vão para trás, e a pessoa diz, mas ele não era assim antes. A pessoa vê uma pessoa, esse homem não era assim antes, olha como Deus o transformou, como essa palavra o tem ajudado. E um outro, mas antes ele era uma pessoa que não se ouvia nada dele, ele era tudo certinho, ou seja, ele não fazia nada, ele era intachável, não se podia taxar. E agora a pessoa não reconhece, ele é pior agora, está bem pior agora. Vê como o Espírito Santo ajuda uma pessoa para se aproximar de Deus, a sua imagem, a sua semelhança, onde vamos ser. Vamos ser a semelhança dele, e outros vão se aproximando àquilo que vão receber. Cada um vai estar trabalhando para aquilo que vai receber. As obras que faz e as coisas vão a ir marcando, mostrando bem o final dessas pessoas, o fim dessas pessoas. Um grande temor reverencial na igreja. Ou o grande temor reverencial na igreja. Esse pode ser as palavrazinhas que falamos aqui, lendo essas porções. Eu não sei se ficou gravado. Talvez algo assim um pouco informal, de uma forma assim, desse jeito, a qual não é que estas coisas a pessoa lê aí e dá alegria ou gozo. Toca em algo e a pessoa fica meditando nessas escrituras e tudo que aconteceu durante esse tempo, e saber que há pessoas que escutam como agora, todos vão me escutar como agora, uns pois vão dizer, Senhor, me ajuda a não cair nisso, outros vão dizer, vem esse com essa mesma coisa, com o mesmo. De novo falando isto, este não. Mas vejam, se lhes dá a oportunidade para que todos escutem a voz do Espírito Santo falando hoje, e que depois não venham falando, a mim não me avisaram, senão que Deus sempre dá o aviso, faz o aviso, e depois então vem o juízo. Como tudo está ficando gravado, tudo está ficando escrito, isso não quer dizer onde ele disse isso. Ele não disse isso. Sim, isso está escrito, ficou escrito isso. Poderão mentir dizendo que eu falei de uma forma, ou não falei de uma forma ou de outra, mas tudo está escrito da forma em que Deus o trouxe, através e da forma que Deus sempre fez a obra na terra, através do seu profeta, ou de seus profetas, o grande temor reverencial. Hoje é 12 de fevereiro deste ano de 2025, e aproveito uma saudação à minha filha Érica Gabriela Pérez Melendes, que faz aniversário no dia de hoje. Que Deus a abençoe grandiosamente e restaure completamente a sua saúde e a de todo o corpo místico de crentes, nos mantenha sãos, curados espiritualmente, fisicamente também, e a continue usando grandiosamente na obra do Senhor, como esteve usando até hoje, até agora. Este ano Deus a use mais na sua obra, cumpra todos os propósitos pelo qual Deus a enviou. Da parte da minha família terrena, faz parte da minha família terrena, e também ela faz parte da minha família espiritual. A todos os que fazem aniversário hoje também, que Deus os cure completamente de toda doença espiritual ou física, porque o que nós desejamos é continuar servindo
ao Senhor enquanto estamos ou estivermos nestes corpos até obter a nossa transformação. Muitas felicidades a todos nesse dia do seu aniversário. Muitos me escreveram que fazem aniversário hoje e os que fazem também neste mês de fevereiro. Fazem aniversário, que Deus os abençoe grandiosamente a todos também. Eu não sei se hoje ou amanhã também faz aniversário a filha de Andrés, Jerusa, a licenciada Jerusa Cruz, que faz aniversário nesses dias. Ela é de 14 de fevereiro, também para ela. Deus abençoe grandiosamente também o seu esposo Luiz Jorge, o doutor Luiz Jorge também, que Deus o guarde. Muitos fazem aniversário neste mês. Se me lembro, sim, que eu sei que fazem aniversário nesse mês, que eu me lembro que tem uma lista por aí que me escreveram assim, que Deus abençoe a todos. Eu não respondi os textos, todos ficam com as felicitações desse mês de fevereiro, que fazem aniversário. Dizem que é o mês do amor, mas para nós todos os dias é dia de amor, ou do amor, porque estamos vivendo na era do amor divino. Bom, que Deus os abençoe e guarde a todos.